Olá, eu sou Erenice de Oliveira, estamos aqui hoje no Papo Cidadão com a jornalista Carol Born, do Jornal Diário de Canoas, responsável pela seção de variedades, que inclui todas as quintas-feiras a página BA, que é o segmento jovem, né, do Jornal Diário de Canoas. Tudo bem, Carol? Tudo. Então, a Carol ela veio hoje aqui falar um pouquinho para os jovens como é que acontece a seleção de pautas, né? Da variedades, da parte de cultura do jornal e, mais especificamente, do BA, desse segmento jovem. Então, Carol, como é que acontece a tua seleção de pautas? Como que tu estabelece o que é notícia e o que não é? Fala aqui para o pessoal. Na verdade, a seleção de pautas, ela é feita, não tem muito critério, né? A gente busca o assunto onde tem o jovem, onde ele se destaca, justamente por ser a página do BA, dada para o jovem, então a gente busca onde ele tem mais destaque. Principalmente, quando a gente inclui Guajuviras e Matias Velho, a gente procura ver onde é que estão acontecendo coisas bacanas, onde é que o jovem está aparecendo mais e fazendo coisas pela comunidade, enfim, onde ele está sendo protagonista da história. Sim. Um exemplo, por exemplo, né, um exemplo de protagonismo juvenil, assim, que acontece recentemente publicado no Jornal BA, que a gente trabalhou aqui em sala de aula, foi o aniversário de 15 anos da ONG Canta Brasil, né, que se destaca lá no bairro, aqui no Guajuviras também tem. Queria que tu me falasse, por exemplo, além do Canta Brasil, por exemplo, que outros tipos de assunto tu já destacaste que incluem o Matias Velho e o Guajuviras? A Casa das Juventudes, falando sobre o aprendizado dos jovens que estão fora da escola e a vontade deles serem inseridos novamente dentro desse espaço. Isso é uma coisa importante. Em relação ao Canta Brasil, que é mais importante até pela fundação do Canta Brasil, que foi dentro de uma escola também, e o destaque que ele tem hoje, que levou Canoas para o mundo, dentro de espetáculos como a inauguração da Arena e a inauguração do novo Beira-Rio. Aqui no Guajuviras, também, um dos pontos assim, que rende bastante pautas é a Casa das Juventudes, né? Tu poderia citar um exemplo de matéria que tu fizeste aqui com os jovens dentro da Casa das Juventudes? Saiu no BA, eu não me lembro que semana foi, mas a gente fez uma matéria na Casa das Juventudes, foi Matias ou Guajuviras, agora eu não lembro. Enfim, uma das duas foi. E a gente falou com os alunos que estão querendo voltar a estudar. Então, estavam tendo um curso de matemática aplicada à vida cotidiana, que é uma coisa que é fora da escola, e o que eles estavam buscando e o que eles pretendiam fazer no futuro. Então, foi uma coisa, assim, de inclusão. Bem legal. O Guajuviras e o Matias Velhos, eles também esses bairros acabam sendo notícia no jornal em outras sessões, assim, não raras vezes, às vezes não tão positivamente. A parte de cultura, de variedades e também o BA, acaba de uma certa forma sendo importante no sentido de destacar outros aspectos dessas localidades, né? Quando tu faz a tua elaboração das pautas, tu pensa um pouco nisso também? Penso. Eu acho que muito mais do que falar em violência, em falta de segurança que a gente vive, não só aqui, mas no mundo inteiro, vale a pena destacar a participação dos jovens. Aliás, a gente ouve isso desde criança, o jovem do Brasil do futuro. Esse futuro são vocês e o que vocês estão fazendo de importante dentro da comunidade, fazendo coisas legais e mostrar para o mundo que isso também é legal. Eu acho que a gente pensa nisso na hora de elaborar a pauta. E, por exemplo, assim, o que pode se transformar numa pauta? Tudo é pauta, né? Tipo, a Dona Maria, que faz algum aspecto legal, ela pode se tornar pauta dentro da variedades, dentro do BA, por exemplo. O Joãozinho tem uma banda. Como é que se dá isso? Assim? Na verdade, dentro do BA e dentro do Variedades, a gente não fala assim do factual, o que é a notícia, né? O que está acontecendo agora, que é atual, que interessa ao público em geral. Ali a gente pode brincar um pouco mais com o interesse de um público específico. Então, a questão de bandas, a questão de teatro de rua, a questão de leitura, uma profissão. Por exemplo, a gente fez um BA sobre os jovens DJs, né, que começaram nessa profissão agora. A gente procura sempre destacar essa coisa da profissão, mais da profissão, da escolha da vida, o que tu está fazendo para o teu futuro, mas por aí.
Tem esse enfoque, por exemplo, cultural, né? Tem. É uma editoria que tem esse aspecto da cultura, da arte. E esse espectro, né, da cultura, da arte, entra tudo, contempla tudo? Tanto pode ser o jovem que gosta de sertanejo, o jovem que é tradicionalista, o jovem que faz quadrinho, o jovem que faz hip hop. Tipo. O jovem que faz tudo que é bacana. Pode ser sertanejo, pode ser funkeiro, pode ser roqueiro, pode ser o cara que faz quadrinho, que é grafiteiro, enfim, o que for legal e o que leva, de alguma forma, um exemplo para a comunidade, vira pauta. Certo, Carol, eu gostaria então que tu deixasse uma mensagem aí para a galera da Agência da Boa Notícia. Eu estava falando para a Erê no início que ontem eu assisti um filme muito bacana chamado 360. Não são os 300 de Esparta, é um outro filme, né? 360 conta várias histórias dentro do filme. E dentre essas histórias tem um motorista de um mafioso russo, que é tratado super mal pelo patrão dele e tal. E ele lê muito durante o ele é motorista, então ele está de folga, ele está lendo. E ele conhece uma outra moça também que gosta muito de ler. Ela pergunta para ele, esses livros todos são seus? Ele diz, sim, são meus. E o seu patrão lê também? E ele diz, não, ele não precisa, ele tem dinheiro. Né? A leitura é para sonhadores. Então eu acho que ler é uma coisa muito importante, às vezes pode parecer meio chato, meio maçante, mas existem livros bacanas, existem matérias de jornal bacanas, né? A gente se esforça para fazer uma coisa legal para vocês lerem. Então, eu acho que é isso, continuem sendo sonhadores, continuem lendo. Então, muito obrigada, aqui encerramos mais um Papo Cidadão com a jornalista Carol Borna, até uma próxima oportunidade, muito obrigada.